Contribuições da psicologia histórico-cultural para a pedagogia histórico-crítica. Então, esse é o tema do nosso trabalho de hoje. Então, para que a gente entenda qual é o objetivo desse nosso encontro, então, apresentar contribuições desta teoria da psicologia para a pedagogia histórico-crítica, mas não contribuições quaisquer, né? Buscando explicitar suas inter-relações fundamentais, porque existe, né, as aproximações entre essas teorias, elas não são casuais, elas têm relação com os próprios fundamentos de ambas, né, dentro do marxismo. Então, a questão norteadora é justamente essa, né? Por que a psicologia histórico-cultural é o fundamento psicológico da pedagogia histórico-crítica? E aqui já fazendo até um comentário de que essa questão norteadora, ela provoca aqueles autores, estudiosos, que buscam em outras teorias de fundamentação teórico-filosófica distinta, com a psicanálise, por exemplo, que é a teoria mais conhecida, as explicações, algumas explicações sobre a dinâmica psíquica, sobre os indivíduos dentro do processo pedagógico. E então nós estamos aqui aproveitando para defender a tese de que a psicologia histórico-cultural ela tem condições mais diretas, mais profundas de abordar essas relações, e a gente vai mostrar essas relações para vocês, né? Então vamos lá. Os conteúdos que nós vamos tratar hoje são estes, nessa sequência. Primeiro, a especificidade da educação escolar na formação dos indivíduos, e a formação dos indivíduos é, digamos, o processo de desenvolvimento dos indivíduos, o principal objeto, né, de estudo da psicologia histórico-cultural no sentido amplo, né? Vou falar do objeto de estudo do Vygotsky e de outros autores também. Depois partimos para noções gerais, como processo de humanização e mediação de instrumentos, e dali para processos mais propriamente psicológicos, como a internalização de signos e a Lei Geral do Desenvolvimento, formulada pelo próprio Vygotsky. Depois, desculpem, seguimos para o estudo das funções psíquicas e a formação de conceitos, os níveis de desenvolvimento, que são conceitos muito estudados, né, nos cursos de licenciatura e nos cursos de formação continuada, utilizando Vygotsky. A teoria da atividade, esta menos conhecida, né, pelo grande público da educação, que não foi formada, que sim por um de seus principais colaboradores, o Leontiev. E, por fim, a periodização histórico-cultural do desenvolvimento, o nosso último conteúdo de hoje, tá? Esta formulada inicialmente, né, os primeiros apontamentos pelo Vygotsky e também pelo Leontiev, mas que foi desenvolvida por um terceiro teórico da segunda geração de psicólogos soviéticos, que foi o Elkony. Então, vamos ao início da nossa aula. Aqui eu trago duas imagens com fotos das conhecidas meninas lobo, né? A Mala e Kamala, que na década de 20 do século 20, foram encontradas, né, em ambiente selvagem. E o que chama a atenção nessa história, que é muito conhecida, né, muito divulgada e muitas vezes mal interpretada, é que essas meninas que tinham em torno ali de 7, a mais velha, não se sabe ao certo, e a mais nova em torno de uns 4, elas, apesar de terem as características anatômicas, fisiológicas, enfim, as características biológicas dos seres humanos, como quaisquer outros, telencéfalo altamente desenvolvido, polegar opositor, anatomia para a postura ereta, né? Elas não utilizavam nenhuma dessas habilidades, desses recursos,
Então, apesar de terem mãos, não pegavam nada com as mãos, apesar de poderem ficar em pé, também não ficavam na postura ereta, apesar de terem um aparelho fonador como nós, elas não falavam, ok? Elas produziam sons e tinham comportamentos semelhantes a de lobos, né? O que acabou, então, dando nome aí para o relato. Então, por que, né? Isso aconteceu com essas duas meninas, que é o caso mais conhecido, mas existem outros. Partimos, então, da ideia de que nós nascemos Homo sapiens como espécie, mas não humanizados como seres sociais, né? Então, nós aprendemos a sermos seres humanos na relação com os outros, em um determinado tempo histórico e cultura. Isso quer dizer, então, que, por estar em isolamento severo, essas duas meninas não tiveram essa oportunidade e não passaram, então, por este processo de humanização. Então, o nosso aparato biológico, e essa é a afirmação concreta com a qual Vygotsky, Leontiev, Luria iniciam seus estudos, né, em torno da psicologia humana, o aparato biológico que possuímos não é, apesar de necessário, ele não é suficiente para o desenvolvimento das características propriamente humanas. Então, isso muitos de nós sabemos. O que nós vamos aprofundar hoje é como esse processo de humanização acontece nos seus detalhes, ok? E, obviamente, as correlações disto com a educação em geral e com a pedagogia histórico-crítica em específico. Então, aqui eu trago a clássica citação do professor Dermerval Saviani, onde ele afirma, né, a natureza da educação como o ato de produzir direta e intencionalmente, em cada indivíduo singular, a humanidade produzida, histórica e coletivamente, pelo conjunto dos homens. Isso quer dizer o quê, né? Aqui, o grifo nosso é no direta e intencionalmente, especialmente a questão da intencionalidade do processo educativo, destacado pelo professor Dermerval Saviani, e que nós vamos, inclusive, explicar como esta intencionalidade se forma no sujeito, no indivíduo, e que professores e professoras devem, né, também intencionalmente realizar o processo de ensino, né, que isso é necessário para o desenvolvimento humano. Então, vamos a esta questão. Nesse ponto, né, Marcelo, é importante a gente fazer uma relação com o conteúdo anterior em relação ao caráter social do processo de humanização. Porque essa história da Mala e Kamala, geralmente quem passa por cursos de licenciatura, pedagogia, conhece, né? E apesar da gente estudar isso do ponto de vista conceitual, no momento da prática pedagógica, a ação do professor se afasta dessa compreensão de que o que ele faz está direta e intencionalmente produzindo a humanidade naquele indivíduo, né? Então, a gente estuda que o ser humano é um ser social, essa informação acaba ficando como se fosse uma informação memorizada, porém não incorporada como prática. E aí esse direto intencionalmente vem exatamente nesse ponto, né? Esse ser humano, apesar de biologicamente humano, será humanizado pelo que a gente fizer, quer a gente organize essa intencionalidade ou não, né? A humanidade estará sendo produzida por esses atos educativos. É isso aí, Celinha. Ajuda os amigos. Então, vamos lá. Então, iniciando propriamente aqui o conteúdo sobre Vygotsky. Então, para que a gente entenda o contexto social no qual o autor produziu a sua teoria, o que é sempre importante para a gente entender quais eram as suas preocupações e por que ele estudou o que estudou, Vygotsky foi bielorrusso e tinha 21 anos durante a Revolução Russa de 1917. Então, pense o que é você ser um jovem intelectual, professor,
né, num momento de efervescência política revolucionária, nesse momento histórico, né? Então, é importante deixar bem claro que o Vygotsky foi marxista, estudioso de filosofia e literatura, e, de forma muito interessante, eu sempre gosto de dizer, formou-se em Direito e Medicina e atuou como professor da educação básica, antes de se tornar um pesquisador dentro dos institutos, né, de psicologia aos quais ele foi convidado a trabalhar. Então, os colegas que nos assistem aí da educação básica, Vygotsky também atuou, né, foi um colega de profissão. E, enfim, quando ele ganhou notoriedade, começou a ser reconhecido no meio científico e teve as condições, então, para realizar sua pesquisa, suas pesquisas, fica claro, né, que ele estava convicto de que era necessário formar um novo ser humano para uma sociedade mais livre que estava em construção. Então, dentro daquele princípio revolucionário de realmente organizarmos, né, nos organizarmos socialmente de forma mais humana, produzindo não para a acumulação de capital, mas para as necessidades e o desenvolvimento pleno dos seres humanos. Então, dentro desse espírito revolucionário, ele se dedicou ao estudo do que nós chamamos de funções psíquicas superiores, ou, de uma forma mais geral, a consciência. Às vezes as pessoas falam assim, mas por que o Vygotsky estudou a consciência, né? Porque, gente, segundo o método marxista, se a anatomia do homem é a chave da anatomia do macaco, né? Essa alegoria aí clássica do Marx, a expressão psíquica mais desenvolvida e que explicaria, então, as formas anteriores e mais simples de psiquismo é a própria consciência. Este é o fenômeno inédito, é o fenômeno humano do ponto de vista psicológico. Então, o Vygotsky, interessado nessas capacidades propriamente humanas, tentou destrinchar, então, qual é o processo de formação desta consciência, né? Infelizmente, morreu com apenas 38 anos, em 1934, vítima de tuberculose. Isso é interessante observar, porque isso quer dizer que esse autor, ele não chegou a assistir à Segunda Guerra Mundial, né, entrar em contato com isso, e toda a mudança que houve no regime soviético a partir desse momento. Então, às vezes o pessoal lê hoje em dia Vygotsky, acha ele meio otimista, mas é porque eles estavam realmente numa fase ali efetivamente revolucionária, né? Mas, enfim, ele foi perseguido dentro da União Soviética, obviamente censurado pela cortina de ferro da bipolarização entre bloco socialista e capitalista. Então, se for o caso no debate, a gente detalha um pouco mais essa questão das traduções e etc. Seguindo, aqui para encerrar a discussão de que é necessário trazer os fundamentos marxistas para o estudo da psicologia histórico-cultural, eu trago essa citação do Vygotsky, em que ele explicitamente fala da dialética, e da necessidade de criar teorias que incorporem a dialética como o método desta ciência psicológica, que ele chamava, então, de psicologia geral, e que hoje nós chamamos de psicologia histórico-cultural, Existem outros nomes aí também, na tradição, mas vamos usar aqui a expressão psicologia histórico-cultural. E aqui ele termina essa afirmação de forma muito contundente, quando ele diz que nós precisamos ainda criar o capital da psicologia. Então, fazendo referência, então, à principal obra do marxismo, e deixando claro que é isto que eles estavam tentando fazer e é este o desafio da psicologia. Por sinal, é o desafio da psicologia até hoje, fica aí, lançado
o desafio para todos e todas.